acho que a arte é qualquer coisa que você possa usar para expressar alguma coisa ou provocar algum sentimento. E por via das muitas possibilidades de se fazer isso, eu acho que sim, qualquer um pode fazer arte. Para você, o que é arte? Eu acho que a arte são formas condensadas pelas escolas literárias, principalmente. Eu acho que a gente tem uma ideia popular de arte muito pelo renascentismo, né, com Michelangelo, Da Vinci. Quando a gente pergunta sobre artistas, a gente cita logo esse. Acredito que a arte também é expressa de várias formas, na dança, na música, por exemplo, em músicas em autores como Djavan e Caetano, alguns outros têm assim mobilidade artística, porque a arte também arte é expressão, né? Então, sendo expressão, pode ser sim uma música que expressa algum tipo de revolta, alguma outra coisa. Na dança, por exemplo, a coreografia. E acredito que manifestações artísticas estão muito em voga também vale sobre atos, né? Como artesanato, então coisas que a gente pode, costura, então tudo isso que pode gerar uma forma, uma estética, acho que pode ser sim, por vezes considerado como arte. Qualquer pessoa pode fazer algo que seja considerado arte para você? Bom, eu acho que eu vou muito pela continuação da pergunta anterior, né? Porque se a música ou, por exemplo, a dança são manifestações artísticas, qualquer pessoa pode fazer uma boa música, ou seja, qualquer pessoa pode sim produzir uma boa arte, e na dança qualquer pessoa pode fazer ou criar uma coreografia, e também qualquer pessoa pode fazer um artesanato, enfim. Então, acredito que, principalmente na contemporaneidade, né, agora, nesses últimos anos, tem se criado muito essa pergunta: o que é arte, afinal? Bom, eu acho que a arte são expressões individuais, né? Tanto que, por exemplo, eu posso não considerar algo que alguém faça como arte, mas aquela pessoa pode considerar arte. Então, acho que assim, a percepção da arte se tornou muito individual, diferentemente dos tempos anteriores que tinham expressões como isso é arte, né? Como se fossem pré-definidas. Agora, acho que isso mudou, né? Teve uma revitalização e, assim, tudo pode ser arte dependendo de um ponto de vista ou outro. Acho que se relativizou muito a arte. Acho que é isso. Procurando saber sobre o que era arte, descobri que ela pode se reinventar e ter definições distintas. É uma questão que não tem resposta pela subjetividade em que nela está. Por isso, não há uma resposta direta e assertiva. Mas podemos ter ideias do que seria a arte. A arte é uma manifestação de ordem estética, feita a partir de percepções, emoções e ideias. Está ligada à estética porque é considerada um ato pelo qual, trabalhando uma matéria, imagem e som, o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou imaterial que o inspira. É um reflexo do ser humano e muitas vezes representa a condição social e a essência de ser pensante. O objetivo da arte é estimular interesse de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra possui um significado único e diferente. A história da arte ajuda a compor a história da sociedade, pois é um processo contínuo no qual nunca chega ao fim, porque está sendo vivido a cada dia. É dividido em períodos, e o seu primeiro período foi na pré-história, na qual a expressão artística foi a pintura rupestre, que foram os desenhos na parede da caverna, que descreviam como viviam, onde viviam, suas crenças e a maneira como observava a natureza. Já na antiguidade, a descoberta da escrita
e os egípcios foram os mais influenciados pela arte. Os gregos se destacaram também por meio de monumentos, edificações e das pinturas. O homem sendo considerado, nessa época, o centro da perfeição. Por sua vez, a Idade Moderna foi marcada pelas descobertas geográficas, pois o período foi de intensa expansão. Sendo assim, suas obras fundamentavam-se sobretudo na natureza. Os maiores destaques sendo o Renascimento, ressurgindo a arte greco-romana, com destaque na pintura, o Barroco, que valorizava os sentimentos e emoções, e sofreu influência de dois grandes movimentos, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, e o Rococó, a valorização dos traços decorativos e ornamentos do ambiente. No período da arte contemporânea, acontecia grandes conflitos, como a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Fria. Movimentos como o neoclassicismo, o romantismo, o realismo e o impressionismo revolucionaram a arte do século XX. Século XX. Grandes tendências artísticas surgiram, como o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Em cada uma dessas expressões foram criadas obras notórias, de tal forma que os artistas surpreenderam o período e pós-período. Ainda sobre a história da arte, o surgimento no Brasil começou pelos indígenas, com expressões artísticas características das tribos, como os objetos, danças, rituais, entre outros. A chegada dos portugueses e europeus trouxeram grandes transformações, como o estilo barroco ligado ao catolicismo. Após a sua chegada, em navios negreiros, africanos foram transportados para o Brasil. A arte africana chega no Brasil. As expressões artísticas manifestam sensibilidade à presença da figura humana, percebida através de preocupações com os valores étnicos, morais e religiosos. A arte do século XXI é a arte contemporânea, que se prolonga até os dias de hoje. Propõe artes originais a partir de técnicas inovadoras. O termo contemporâneo do latim é a união de dois termos, com, que significa junto, e tempus, que significa tempo, ou seja, juntamente com o tempo. A arte contemporânea prioriza a atitude, a ideia e o conceito acima do objeto artístico final. O objetivo é produzir arte ao mesmo tempo que reflete sobre ela.
Com isso, abriu espaço para diversidades de estilos e técnicas. Dentre os tipos estão os movimentos artísticos, como o minimalismo, que defende a ideia do mínimo para viver, que menos é mais, tanto em comida como roupa, como objeto, entre outros. Como a música, a dança, a coreografia, a pintura, a escultura, a arquitetura, o teatro, a literatura, o cinema, fotografia, história em quadrinho, jogos de computador e de vídeo e arte digital, entre outros. A arte está em tudo que pode ser definido como arte, e tudo pode ser definido, já que a arte é subjetiva, se forma a partir das ideias, emoções, pensamentos. Sendo assim, a arte é para todos. Todos têm o direito de ser artistas.